Ela apresenta, interpreta e representa o protagonismo feminino na política e na cultura. Estou falando de Joana Lima Verde. A atriz, há 35 anos, tem uma extensa carreira no teatro e na televisão, onde fez papéis marcantes em dezenas de produções, entre novelas, séries e programas. Atualmente, Joana está por trás das câmeras, ajudando na implementação da Lei Emergencial Paulo Gustavo, voltada para o audiovisual. A repórter Vina Cavalcante conversou com a artista. Oi, gente, o Identidade Cultural vai bater agora um super papo com essa linda, maravilhosa Joana Lima Verde. Tudo bom, minha querida? Tudo! Seja bem-vinda novamente ao Identidade Cultural. É um prazer tê-la de volta. E vamos falar um pouquinho do que você está fazendo agora neste momento. Pronto, agora passado um pouco mais aquele estado de pandemia, né, que fez com que, de fato, muitos de nós artistas e técnicos de espetáculo e eventos fôssemos os primeiros a parar de trabalhar, né, e agora, felizmente, eu estou ajudando a trabalhar justamente com a parte da implementação da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei emergencial que já está sendo articulada há mais de 22 meses, né, por várias mãos, várias pessoas em âmbito nacional. E é isso, desde depois da pandemia, que o meu foco mudou um pouco, né? Agora não é apenas estar na frente das câmeras ou realizando uma produção de cinema ou de teatro. Agora o meu foco está, de fato, nessa questão da reestruturação tanto de políticas culturais emergenciais, com a própria Lei Paulo Gustavo, como também a gente agora tem, graças a Deus, de volta o MINC, né, o nosso Ministério da Cultura, que na verdade não foram só 4 anos, né, mas se a gente for contar, desde o governo Temer, são 6 anos, né, de total sucateamento e extinção mesmo. Até inclusive agora a nossa ministra, né, Margareth, esteve recentemente mostrando tudo que vem aí de bom para o nosso Ceará, graças a Deus. Graças a Deus. E você sabe, amiga, que o nosso Ceará, ele é referência para o resto do país, justamente nesse quesito de políticas públicas, porque nós conseguimos aqui no estado do Ceará empenhar a maior parte do recurso da Lei Aldir Blanc I, né? E assim, tanto o nosso ex-secretário de Cultura, Fabiano Pilba, que hoje está no MINC, né? Quanto a nossa atual secretária, Luísa Sela, são pessoas absolutamente comprometidas, que entendem, né, essa necessidade dessa reestruturação, dessa urgência e também a visão de que a cultura é um dos setores que mais emprega, que mais gera renda, né? Que transforma a vida de muitas pessoas, que leva a nossa cultura, as nossas belas paisagens para o Brasil e para o mundo. E que isso a gente chama de soft power, né? Que é quando a gente pode conquistar outro lugar, outra região, sem ser com poder bélico, mas com poder cultural, né? Com poder da economia criativa. E, de fato, a economia da cultura, ela é muito importante, inclusive, para o PIB nacional, né? Você sabe, você trabalha numa emissora de TV, que as pessoas costumam ver a gente aqui na frente da câmera, mas às vezes esquece que atrás das câmeras, né, tem toda uma equipe para que isso possa estar funcionando, né? Então, assim, quando a gente vê uma novela, um filme, uma série, e aí depois no final dos créditos aparece aquele monte de nome, cada nome daquele, que às vezes em torno de 450, 500 nomes, dependendo da produção, é uma família que está sendo impactada, né? E assim, de vários outros setores que não só o setor cultural, né? O motorista, a costureira, né? São vários técnicos, são advogados, são a cozinheira, enfim, são milhares de outros empregos, né? Que estão sendo criados também por conta da atividade cultural, né? Da indústria cultural. Gente, eu não sei vocês, mas nesse programa específico que a gente está homenageando as mulheres, no Dia da Mulher,
É muito lindo de se ouvir tudo isso, né, não? É muita consciência, é saber que realmente por trás das câmeras tem muita gente, tem uma equipe enorme trabalhando e a gente esquece até, né, vocês assim de casa, não tem a noção da quantidade de pessoas, da equipe né, que tá aí em volta de tudo. Agora, falando um pouquinho, pegar um pouquinho desse teu gancho, falando de novela, vamos voltar lá no comecinho da sua carreira. Como foi o início de tudo? Vamos falar um pouquinho do seu início, como foi do início. Faz tempo, gente, faz tempo. O início foi em 1988, eu acho que você nem era nascida. Então, ela já não era nascida ainda. Eu era nascida, gente, era nascida. Mas eu comecei na Manchete, comecei primeiro no Clube da Criança, um programa que era apresentado pela Angélica na época. Oi, cachorrinhos! Totozinho. Mas logo depois eu comecei a fazer teatro, participei de uma companhia de teatro chamada Os Atores de Laura, que até hoje existe lá no Rio de Janeiro, é uma companhia de teatro assim, muitíssimo conceituada e premiada. Logo na sequência eu fui convidada para fazer oficina de atores da Globo e aí comecei a fazer diversas novelas. Então em 10 anos foram 10 novelas. 3 na Manchete, 1 na Record, 3 no SBT, 4 na Globo. E aí eu só parei mesmo para ter minha filha, que hoje tem 17 anos. E aí optei por ficar um tempo mesmo fora do ambiente profissional para me dedicar de fato à minha filha. E quando eu voltei, fiz mais 2 novelas no SBT, foram as minhas 2 últimas novelas, Uma Rosa com Amor e Amor e Revolução. Essa última também é uma novela muito importante para mim, a personagem, a novela em si, o tema, enfim, muito, muito incrível que o SBT tenha tido a coragem de fazer essa novela que tem um tema tão, ao mesmo tempo importante, ao mesmo tempo um pouco esquecido, principalmente das grandes mídias, né? Que era a ditadura militar, né? O tema da novela. E também apresentei um programa chamado Show de Bebê, que era um programa da Fox Life, que eram dicas para pais de primeira viagem sobre a primeira infância das crianças. E a gente recebia vários profissionais ligados à área de saúde, de pedagogia, de nutrição, né, obstetras. E nessa época sua filha já não era mais bebê? Era uma pequena porque até com 17 ainda continua sendo bebê, né? Não, mas na época ela tinha 3, 4, 5 anos. Eu passei 3 anos fazendo, era bem a primeira infância. Eu me aproveitei bastante do programa para tirar as minhas próprias dúvidas. Então foi muito bacana também. Tive a oportunidade de gravar a primeira temporada lá em Buenos Aires, nos estúdios da Fox Latinoamérica, e conhecer vários outros profissionais maravilhosos, enfim. E é isso, e aí eu optei por vir aqui para Fortaleza, entre outros motivos. Eu morava no Rio de Janeiro, mas eu ficava muito entre Rio e São Paulo, por causa da minha profissão. Uma hora era uma novela no Rio, outra novela em São Paulo. E a minha filha, com 10 anos, já tinha estudado em 6 escolas, porque eu ficava para cima e para baixo. E aí eu falei, bom, enquanto ela era pequenininha, dá para fazer isso. Começa a crescer, já não fica tão legal. E lá no Rio de Janeiro, éramos só nós, o nosso núcleo familiar. Eu cresci lá com os meus irmãos, mas a gente muito sem referência da nossa família aqui, porque base de pai e de mãe é aqui em Fortaleza, né? Então eu queria proporcionar à minha filha uma parte importante da vida dela, né, ela entrando na adolescência na época, esse contato maior com a família, né? E de fato foi muito bom, porque na época a minha mãe já tinha vindo no ano anterior, e ela pôde estudar na Escola Vila, que é a escola da minha família, por parte de mãe, que é uma escola super reconhecida aqui em Fortaleza, uma escola modelo em transdisciplinaridade, ecoformação. E esse também foi o segundo motivo, quer dizer, eu já naquela época, há mais de 10 anos na verdade, o Ceará, né, é um exemplo em educação pública e privada, mas pública também, né, isso é muito importante ressaltar. E eu sabia que aqui ela teria uma educação
maravilhosa e também mais perto da família, né? Então, obviamente, me mudando para cá, eu tive também que me reinventar como profissional, né? E cheguei a dar alguns cursos de atuação para câmeras, cheguei a prestar algumas tutorias para universidades, mas agora eu me encontrei nesse lugar de fazer esse trabalho de articulação política mesmo, não é me tornar uma política, porque eu não sei se... Eu tenho, de fato, assim, um perfil para me eleger candidata, apesar de ter... Olha aí, gente, quem sabe futuramente vamos ter aqui uma deputada. Assembleia, alô? Não, mas de fato, assim, mais do que um cargo público nesse sentido, eu penso, sim, em me colocar à disposição do Estado, né, para que eu possa auxiliar com a minha experiência de 35 anos de carreira no audiovisual e com a experiência que eu pude acumular no ano passado, quando eu fui convidada pela Secultifó para ajudar a implementar a Fortaleza Film Commission, que é um órgão que ajuda ao processo de licenciamentos e permissões para filmagens na cidade de Fortaleza e tal. E a partir daí eu comecei a ter um gostinho a mais, né, por essa coisa, principalmente no quesito de desenvolver políticas públicas para a atração de mais produções audiovisual aqui para Fortaleza. E para o Ceará como um todo, obviamente, porque como a gente estava conversando, né, uma produção audiovisual, ela impacta centenas de pessoas, são centenas de famílias que são impactadas, né? Não só pessoas que estão ligadas à cadeia cultural, mas também outros 60 setores que nada tem a ver com a cultura, é o motorista, é a cozinheira, é o advogado, né? Então são muitas pessoas que são impactadas, né? E além disso, é o quesito também de estar levando a nossa cultura, as nossas paisagens para o Brasil e para o mundo, né? Que é o que a gente chama também de soft power, né? Que soft power é como a gente pode se mostrar para o mundo, né? E fazer com que outras culturas também passem a nos admirar, né? O caso, por exemplo, da Coreia do Sul. O governo da Coreia, o Estado, né, investiu pesadamente na questão dos doramas, do K-pop, né? Eles investiram muito dinheiro e hoje estão tendo esse retorno, né? Porque de fato a Coreia entrou no mapa do mundo, né? Agora em questão de poucos anos, se a gente for parar para pensar, e de fato hoje é uma potência no quesito cultural, né? Então eu acho que a gente aqui em Fortaleza, além de toda uma potência de profissionais e técnicos, né, de espetáculo e de cultura, né, os trabalhadores de cultura aqui são muito potentes, muito criativos, e eu acho que a gente só precisa criar um ambiente mais amigável para que a gente possa ter, né? Favorável, né, com criação de políticas públicas, né, regulamentações de leis já existentes, né? Então eu acho que nesse momento da minha vida esse é um trabalho que eu faço de coração e querendo ainda fazer por muito tempo. Eu acho que tem muita coisa a ser feita e eu chego agora com toda a vontade de poder colaborar. A gente sente, assim, pela sua fala, a sua vontade mesmo. Agora voltando um pouquinho dessa história da família, da sua base, né? Porque para quem não sabe, Joana é filho do grande Ednardo, né? Então você cresceu num lar de música, de artistas, porque com certeza você deve ter convivido desde criança com vários artistas dentro da sua casa. Como foi essa sua infância? Como é que foi, tipo, vivenciar com grandes artistas dentro da sua casa? Quando as pessoas me fazem essa pergunta, eu sempre falo, porque eu não tinha outra referência, né? Então para mim era uma coisa normal, né? Mesmo quando o papai viajava muito e ficávamos só eu, minha mãe e meus irmãos, ou quando a gente se mudou para o Rio de Janeiro, né? Todas as fases da vida, assim. Então,
Assim, para mim não tem nenhuma novidade, porque eu não tenho outra referência de como é não ser filho do Ednardo, como não viver numa família de artistas, né? Mas, por outro lado, tem também essa pegada da educação, porque tanto por parte de pai, né? Meus 2 avós paternos eram professores, meu avô era diretor de uma escola, e também por parte da minha mãe são de educadores. Então essa questão da educação, né, junto com a cultura, sempre estiveram muito presentes no meu seio familiar. Isso é visível em você, né, meu amor? Porque um artista multi-artista, digamos assim, porque veio na criação de Ednardo com a mãe educadora, aí vem com essas palavras lindas aí, com a vontade de trazer essa cultura para facilitar, né, a gente aqui do âmbito cultural de Fortaleza. E se Deus quiser, né, vai facilitar muita coisa essa lei aí do Paulo Gustavo. Próximo ano vamos vir com a Lei Aldir Blanc II, né, que você estava me contando, que vai vir coisas muito boas. E quem sabe aí futuramente vamos ver Joana, né, no plenário da Assembleia como uma deputada. Vamos lá, né? Vamos fazer torcida. Mas, na verdade, eu quero aproveitar o espaço aqui na TV Assembleia, se você me permitir, para fazer de fato um chamado. Tá? Eu gostaria de fazer um chamado para os nossos deputados e deputadas do Ceará, de Fortaleza, que nós precisamos de todo o apoio de vocês na articulação da Lei Paulo Gustavo, né? É uma lei emergencial que já está aí há 22 meses, né? Então são quase 2 anos, né, de elaboração, regulamentação e tal, e finalmente está chegando o momento da gente tirar do papel e fazer com que esse recurso chegue até a ponta, a todos os 184 municípios do Ceará, sabe, para as pessoas de todas as 13 linguagens da cultura, né? É um recurso que ele vem basicamente do Fundo Setorial do Audiovisual, então uma parcela maior desse recurso é para o audiovisual. No entanto, numa possibilidade de todas as outras linguagens também poderem se utilizar da linguagem do audiovisual para mostrarem suas artes, porque o cinema tem isso. O cinema ele consegue agregar todas as artes, né? Da música ao artesanato, ao design, né? Artes cênicas, artes plásticas. Então, a gente tem essa capacidade criativa, mas eu peço muito assim voltado principalmente para os nossos deputados e deputadas. A gente já sabe que temos como uma das nossas aliadas a Larissa Gaspar, né? A própria Luiziane. Nós temos que eu brinco assim, a bancada cearense em Brasília está extraordinária, né, com o nosso querido Fabiano Piuba, ex-secretário de Cultura, está lá também, outros amigos, o próprio maravilhoso também Nilton Menezes, que está agora no Fomento e Criação, né, e tantos outros, assim, importantíssimos parceiros de luta que não largaram as nossas mãos durante a pandemia, que foi realmente um processo muito doloroso para todos nós, mas agora a gente está aqui, né, esperançoso, mas a gente precisa, de fato, da ajuda de vocês para agilizar o máximo possível que a lei seja regulamentada e que passe, que a gente consiga levá-la adiante aqui no estado do Ceará. Eita, gente, então tá aí, viu? Recado dado. E vamos ficar, ó, atrás, né? De olho. Meu amor, muito obrigada aqui no Identidade Cultural. Venha mais vezes, vamos esperar aqui novidades, o que tiver de cultura, do audiovisual. Entre em contato com a gente do Identidade, vamos cobrar. Aqui é canal para isso, principalmente para as mulheres, né, ter voz, porque esse é um programa agora voltado para as mulheres. Então, para a mulher ter voz é aqui no Identidade Cultural. Então pronto, achei meu lugar, hein? É aqui que eu vou estar lá. Vocês me aguardem na Assembleia. Eu vou chegar lá daqui a alguns dias, entre abril e maio. Olha, eu tô ali, viu? Junto com a deputada Larissa e com outros companheiros, para a gente estar auxiliando aí nesse processo. E com certeza eu vou aceitar seu convite, minha querida, e aparecerei aqui mais vezes. Com certeza. Muito obrigada, meu amor. Obrigada. Um beijo. Até mais. Obrigada. Passado o Dia Internacional da Mulher, a mensagem que fica para a sociedade é de equidade. Todos temos os mesmos direitos, independentemente do gênero. E é com essa mensagem de luta e resistência que o programa Identidade Cultural chega ao fim.
E se você chegou só agora, pode ficar tranquilo. Você confere o programa na íntegra no nosso canal do YouTube. Se inscreve, tá? Até o próximo encontro. Tchau!